Lula ministro? Olha, eu acho muito pequena essa pergunta para um cara da estatura do Lula. Sinceramente, o Lula só aceitou ser ministro da Casa Civil porque realmente a gente estava prevendo que um golpe de Estado aconteceria como aconteceu. Na minha opinião, o que aconteceu em 2016 foi um golpe. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Tasso Gereissati, ex-presidente do PSDB, que disse 3 coisas importantes. Que o Aécio não deveria ter questionado o resultado das eleições de 2014, que o PSDB não deveria ter votado as pautas-bomba contra suas próprias convicções para atrapalhar o governo do PT, palavras dele, e que não deveria ter embarcado no governo golpista do Michel Temer. Gerson Camarote. O candidato, o senhor sempre tem falado, depois eu até quero fazer outra pergunta, mas o senhor sempre tem falado essa questão do golpe, e o senhor está andando pelo Brasil com as pessoas que estavam na frente, teoricamente, disso que você está chamando de golpe. Eu poderia citar o Ciro Nogueira, lá no Piauí, presidente do PT, o Partido Progressista, o Renan Calheiros, lá em Alagoas, que é do MDB, que era na época senador e presidente do Senado, o Eunício Oliveira, do MDB lá no Ceará, o pessoal do PSB de Pernambuco. O senhor está andando com todo mundo. Esse golpe acabou? Não acabou, mas eu reconheço que tem muita gente se reposicionando em relação ao golpe. Muita gente que entende que foi um erro o impeachment, inclusive o PSDB. Você deveria também, no seu elenco aí de pessoas, falar do Tasso Gereissati, que reconheceu os erros do PSDB, que não pode ser protegido o PSDB. O PSDB tem que ser também, tem que entrar na roda do debate. E houve uma meia-culpa do PSDB em relação a tudo que foi feito no Brasil nos últimos 2 anos. Isso acontece do ponto de vista histórico. Tem gente que leva 50 anos para reconhecer um erro. Então, candidato, o senhor cita bastante o Tasso, quem leva 2 anos para reconhecer um erro tem méritos também. Quem leva 50 anos para reconhecer um erro também tem méritos. Quantos anos o PT vai levar para A Rede Globo não reconheceu que foi um erro o golpe militar 50 anos depois? Não pode perdoar quem reconheceu 2 anos depois? Mas quantos anos o PT vai levar para reconhecer os erros? Eu estou devolvendo com uma pergunta retórica. As organizações Globo levaram 50 anos para reconhecer o erro de ter apoiado o golpe militar, que deixou o Brasil nas trevas durante mais de 20 anos. E a Cláudia está fazendo uma pergunta objetiva. Eu não posso perdoar quem em 2 anos reconheceu que errou. Por quê? Se eu Então, perdoo a Rede Globo, não, eu estou perguntando em quantos anos vai demorar para o PT fazer essa meia-culpa de erros cometidos na gestão Os meus artigos e entrevistas fazem várias referências a equívocos cometidos. Eu já falei que a gente errou de não fazer a reforma política. Eu já falei que a gente errou de não ter tentado proibir por lei o financiamento empresarial de campanha. Eu já falei que nos últimos 2 anos do governo Dilma, algumas medidas econômicas não deveriam ser tomadas. Por que que... As medidas do primeiro mandato do governo Dilma, que não teve pauta-bomba, etc. Eu estou falando dos últimos 2 anos do primeiro mandato. Eu dou entrevista todo o tempo, basta você ler minhas entrevistas. Eu tenho total transparência, não tenho problema nenhum em admitir falhas pontuais, erros episódicos. Agora, o que eu considero é que o PT tem um compromisso com o povo brasileiro, fez o melhor governo da história desse país, emancipou 40 milhões de pessoas, abriu as portas das universidades para milhões de pobres trabalhadores, para negros trabalhadores, com talento, que passaram no Enem, que levou luz para todos, para casa das pessoas, que levou água da transposição do São Francisco para o semiárido. É isso que eu acho. Cometeu erro, mas o balanço dos nossos governos é um divisor de águas, antes e depois. Então, quem olhava para os pobres desse país, quem que olhava para os nordestinos, quem que olhava para tamanha intolerância e desigualdade? A maneira como a corrupção graçou. Camarote. Camarote. Candidato. Oi, querido. É o seguinte, seus antigos colegas de governo de PT, eu estou citando seus concorrentes hoje em dia, o Ciro Gomes e a Marina Silva, eles associam a sua trajetória da ex-presidente Dilma, que também foi indicada por Lula para concorrer ao Palácio do Planalto. Ciro, ele chega a afirmar o seguinte, que o Brasil não aguenta outra Dilma. Como é que o senhor avalia essa afirmação de um antigo aliado e por que a Dilma não está na propaganda do Partido dos Trabalhadores? Passa do Lula direto para o senhor. Olha, sobre o Ciro, né?
Eu vou fazer uma afirmação pela terceira ou quarta vez publicamente. O Ciro chegou a dizer para mim que seria uma honra ser meu vice, na frente de várias testemunhas. Agora, o calor da eleição, às vezes a pessoa fala, agora não é meu estilo. Eu não tenho o estilo de ficar fustigando uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu gostaria de estar junto, que eu lutei para estar junto ainda no primeiro turno. Ainda no primeiro turno, todo mundo noticiou que desde o ano passado eu vinha mantendo encontros com o Mangabeira Unger, com o Lupe, com o Ciro Gomes, para que nós estivéssemos no primeiro turno. Então esse tipo de coisa eu nem respondo, porque eu acho que a gente tem que estar junto. O Brasil está correndo um risco de entrar numa nova aventura. Agora tem um segundo então, aspecto nós temos que estar da junto, pergunta que é... Nós temos que estar junto. Peraí, deixa eu falar do Ciro primeiro. Eu gosto do Ciro, sou amigo dele, fui colega de ministério dele e acho ele um quadro e pretendo estar junto com ele nessa caminhada. Não deu no primeiro turno, vai dar no segundo. Essa é a minha resposta sobre Ciro. E eu não vou responder esse tipo de coisa que no calor da disputa, às vezes se fala. Eu tenho outra O senhor personalidade. apoiaria o Ciro no segundo turno? Se ele Lógico, lógico. Como ele já disse que me apoiaria no segundo turno. Nós pertencemos ao mesmo campo político contra esse obscurantismo que hoje está vigente no país. Eu não quero perder de aqui intolerância. a questão apresentada pelo Camarote também, que é a segunda parte dessa questão. Sim, Por que na sua campanha a Dilma Rousseff não aparece? O senhor é Lula, mas não é Dilma? Eu sou PT. Mas a Dilma é PT. Não, mas tudo bem, se você quiser, eu tenho 2 minutos para... É que o Lula era o nosso candidato a presidente. Foi feita uma violência contra o Lula. Não, mas a pergunta é, Não, o Haddad é Lula, mas Olha, não é eu tô- Dilma? O seu programa passa dos anos bons Lula e de repente aparece o Temer, Porque que houve acabou um com tudo. golpe. E não teve Não, um porque governo houve no um meio. golpe. Mas em que meio a chamou isso você. teve Espera um minuto. todo um mandato de Dilma Rousseff. Ninguém vai poder me acusar de esconder aliado, porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu nunca escondi apoiador. Por mais problemático que fosse, eu não escondo. Isso é prática de político tradicional. Eu faço tudo às claras. Eu, quando vou a Minas, ando com a Dilma para cima e para baixo. Tem 1 milhão de fotos minhas, vídeos meus, com a Dilma para cima e para baixo. E graças a Deus, que vai ter uma pequena reparação da violência que foi cometida contra ela, que Minas vai eleger a senadora e não vai eleger o Aécio Neves, que foi o seu algoz, que nem disputar o Senado disputa. Ela vai ganhar por WO, porque o Aécio não teve nem condições de disputar o Senado. Então, eu folgo em saber que uma pequena reparação à Dilma vai ser feita depois de tanta violência cometida contra ela. Agora, eu não escondo ninguém. Agora, tem um dado objetivo. O nosso candidato, e eu estou falando que nós lutamos até os 47 minutos do segundo tempo, para que o Brasil respeitasse um acordo internacional com a ONU, aprovado no Congresso Nacional, e desse a ele a condição de ser candidato. E eu vou, sim, usar a imagem do Lula, porque eu sou o candidato do Lula. E não vai tem usar a nenhum imagem de Dilma? Vou usar de todos os meus apoiadores, não tem problema nenhum com isso. Rotina de visitas ao presidente Vou Lula manter, durante a mas campanha com e também, se certeza. eleito? Com certeza, o presidente Lula é meu interlocutor permanente, é uma pessoa que eu admiro profundamente, acho que está sendo vítima de uma injustiça que eu espero ver reparada o quanto antes, e ele é uma personalidade internacional. Ele está recebendo visitas não é do Fernando Haddad, é do mundo inteiro. Infelizmente, a cobertura da imprensa nem sempre retrata isso. Mas eu citei alguns nomes aqui de chefes de Estado, para não falar do Adolfo Pérez Esquivel, que é Prêmio Nobel da Paz. Todos os ex-presidentes latino-americanos rendem homenagens ao Lula a todo momento. Artigos são publicados nos jornais mundiais, New York Times, Wall Street Journal. Então nós estamos falando Le Monde, nós estamos falando de uma pessoa que tem projeção internacional. Como é que o senhor rebate a crítica de adversários que dizem que o senhor, se eleito, vai ser um presidente por procuração? Mas quem faz essa crítica? Ciro Gomes. Olha, o Ciro me convidou para ser vice na chapa dele. Disse na ocasião que teria a honra de ser vice na minha.
É meu amigo, uma pessoa que eu estimo. Ele disse também que quem deveria estar no lugar do senhor era ele, que o Lula chegou a convidá-lo para ser vice, ele não aceitou Não, e aí acabou ficando para o senhor. Não, querido, eu falei com ele, não foi o Lula, fui eu. Eu procurei o Ciro em janeiro, eu falei com o Mangabeira húngaro na minha casa, dizendo, olha, nós temos que compor um campo de centro-esquerda, né? E o Ciro caberia na chapa do Lula, sem autorização do Lula para o convite, mas querendo aproximá-los. Eu levei o Carlos Lupe em fevereiro no Instituto Lula. A meu pedido, ele foi visitar o presidente Lula. Eu fui o que mais buscou a aproximação de todas as partes da centro-esquerda para lutar contra esse obscurantismo que está solto. O senhor convidaria Então, eu o Ciro lutei, Gomes para continuarei ser o governo? lutando para que nós estejamos juntos. Não foi possível no primeiro turno, será possível no segundo e mais ainda no governo. Então você está falando com uma pessoa que não tem nada de sectária. Você está falando com uma pessoa que vai ajudar a construir um amplo campo de apoio democrático popular com um projeto comum. E ele próprio falava da Manuela Dávila da mesma maneira. Se a Manuela pode ser uma grande presidente, por que não pode figurar como vice na minha chapa? Então, não é nem bacana para a sociedade a gente, em função da disputa no primeiro turno, ficar rebaixando os demais. Se você quiser saber, eu vou enaltecer as pessoas de centro-esquerda, porque eu quero estar com elas no segundo turno, quero estar com elas no governo. Então você não vai ouvir de mim nada desabonador em relação às pessoas que eu acho que comporão um governo que vai salvar o Brasil dessa crise. Candidato, os dois governos do PT, né, com dois personagens diferentes, o ex-presidente Lula e a ex-presidente